Bora lá? Fala galerinha, primeira série, turminha que deixou tudo para a última hora. Tem uns aqui me ajudando, tá? Para poder gravar algumas coisas para vocês. Bora lá então, tentar salvar vocês, provinha amanhã, tá? Bora, Bill? Primeiro assunto nosso, membrana celular, né? Nós já vimos uma rapidinha sobre membrana aqui. Então, primeiro, membrana encontradas em todas as células, ok? Todos os seres que possuem células têm, no caso, então, obviamente, uma membrana. Toda célula, ela tem como envoltório, como revestimento, membrana. Legal? Paulo, quem não tem membrana? Opa, se considerarmos vírus como seres vivos, vírus não tem membrana, tá? Não tem uma membrana celular. Mas bactérias, plantas, animais, sim, tem uma membrana. Qual que é o modelo básico, clássico de uma membrana? Tá aqui, tá? Ou seja, qual é a composição de uma membrana? Ela é chamada de lipoproteica, porque ela é basicamente formada por fosfolipídios, que nós temos aqui fosfato, lipídio, ou seja, ácidos graxos, fosfolipídio, e mergulhada, né, nessa bicamada fosfolipídica nós temos proteínas. Tá bom? Isso é o básico. Ah, tem mais coisas, temos colesterol, membranas de animais e outras coisas. Tá? Mas pra gente aqui agora, não perdendo o foco, nós temos então a bicamada fosfolipídica, legal? Essa bicamada, obviamente, tem aqui no interior os ácidos graxos, obviamente, se isso aqui é lipídio, isso aqui, obviamente, é uma região hidrofóbica, o fosfato é uma região hidrofílica. Mas não esqueçam, a água não atravessa a membrana por aqui, a água não passa aqui. A água, ela precisa de ter umas proteínas que vão ajudar a água a passar, tá? A água sempre vai transitar por osmose, lembram disso? Osmose é a passagem de solvente, água pela membrana. Então a água, de repente, ela vai pegar uma proteínazinha dessa aqui e a água transita por osmose na membrana, as chamadas aquaporinas, tá bom? Outra coisa importante, a membrana, ela não é estática, paradona, não é, ela se movimenta o tempo todo, ou seja, todas essas proteínas, todas essas estruturas que estão aqui na membrana, elas estão em movimento, tá legal? Isso a gente não pode esquecer, isso é chamado de mosaico fluido, o movimento que a membrana continua tendo, exercendo, tá legal? Segunda coisa, a membrana, ela tem uma permeabilidade seletiva, ela, obviamente, ela escolhe, se ela é seletiva, ela escolhe, ela permite que algumas substâncias passem por ela ou não, ok? Então isso é a parte, no caso de composição, propriedades. A gente não pode esquecer, então, tá, dentro da composição, eu tenho ainda proteínas. Qual o papel dessas proteínas? Muitas dessas proteínas, dentro desse conteúdo nosso, servem de canais, como eu já disse, e algumas substâncias atravessam as proteínas por aqui. Por exemplo, se a água passa por osmose, o que passa aqui, no caso, por difusão? Partículas, lembram disso? Então, algumas partículas, que nós vamos chamar aqui de solutos, passam por canais formados por proteínas, tá? Soluto, difusão, água, osmose. Óbvio, se eu tenho uma proteína facilitando isso aqui, isso vai ser uma difusão facilitada. Se eu tenho a passagem de soluto, tá? Solutos passando pela própria estrutura da membrana, eu tenho uma difusão simples. Tá? Então, difusão simples, solutos passando pela membrana, difusão facilitada, solutos, partículas passando com a facilidade, ajudando ali proteínas envolvidas no processo. Beleza? E a aguinha passando aqui. Então, isso só para a gente ter uma ideia, então, de modelo de mosaico fluido, permeabilidade seletiva e a composição básica da membrana. Legal? Claro que tem mais coisas na membrana, como, né, a gente está vendo aqui na imagem, mas não é para a nossa prova isso amanhã. Isso aqui já é suficiente. Fechou? Valeu!